Muitas das vezes as pessoas pensam que em relação de você dizer a realidade do lugar, do local, da cidade, do país, esse é um motivo, né, de eles dizer que você está falando mal. Mas essas duas coisas são completamente diferentes. Você faz o que se trata na realidade do que está acontecendo com a sociedade, com as pessoas, com o convívio das pessoas. Não se trata de você, quando você comentar isso, não se trata de você falar mal. Porque falar mal não é só falar mal. Acontece que muitas pessoas realmente falam mal de coisas que o tempo todo elas sempre arrumam motivo de falar mal de alguma coisa, né? Sempre colocar um erro, sempre colocar um defeito. Mas quando nas minhas redes sociais, quando eu se trato de falar da realidade, né? Que é uma coisa que as pessoas fogem da realidade. Talvez seja porque a realidade é cruel e a realidade não tem fantasia. A realidade não, você não espera do que vai acontecer. E as pessoas, a realidade machuca bastante elas. Mas eu, né, na verdade, quando falo muito sobre a realidade do país, do Brasil, as pessoas pensam que eu estou falando demais, que eu estou inventando coisa, que eu estou estressada com alguma coisa. Isso não se nada a ver. É o que eu estou falando, né? O que eu falo sobre a realidade do país. Não se trata de eu colocar defeito no país, porque as pessoas por si próprias, elas se ajuntam e elas tomam a decisão por elas mesmas, porque elas tornaram esse país assim. Não é a placa, não é o nome que vai dizer do país que vai dizer o que é o Brasil. Na verdade, são as pessoas que tornam o lugar e as coisas de uma forma que elas como vocês veem, como hoje em dia. E quando eu falo sobre o Brasil, eu falo das coisas que acontecem nesse país. Mas as pessoas elas pensam que isso é totalmente normal, é normal já, isso já virou comum, já virou normal, já as pessoas já estão acostumadas com isso. Só que elas não param para pensar em saber que tem alguma coisa errada aí. Quando se trata de falar sobre o país Brasil, e muita gente fica falando, nossa, você fala muito mal do país, fala mal das religiões. Não tô falando mal, tô falando a realidade desse país. Porque se você for pegar os outros países, que é muito religioso também, você vê essa mudança, essa diferença entre eles, né? Então, eu falei lá no meu Instagram falando sobre o país Brasil, que não sou eu que falei por si só, mas o presidente desse país, ex-presidente Bolsonaro, disse que esse país é 95% de cristianismo. Aí entra a religião daqui a pouco. Eu não sou religiosa, mas eu já fui muito religiosa. Hoje em dia não sou religiosa, né? E uma coisa que é comum, esse comentário que eu vim comentar com vocês sobre esse assunto, não vai fazer com que mude esse país, porque as pessoas por si só, elas precisam descobrir mudar esse país, o junto, né? Unidos cria força, né? Dá mais força. Eu por si só, pelas minhas vontades, pelos meus pensamentos,
pelo que eu falo, não vai muito mudar muita coisa, mas o que eu puder estar ajudando e abrindo a mente das pessoas, eu vou tentar fazer isso, né? Mas, voltando ao assunto, me disseram que eu critico muito o país, mas como eu voltei, como entra no país, entra no, em questão de as pessoas não pensam mais, elas colocam culpa em tudo, menos elas não culpa o humano, culpa o demônio, culpa o ser humano que é ruim, que é pecador. E para religião é pecador, né? Aí agora entra em questão da religião. Se o país é 95%, porque 5%, os outros 5% já é de outra religião, como o da Umbanda, como o ateísmo, como outras religiões também, né? Que não é tão famosa quanto a religião do cristianismo. Eu digo não só apenas do país Brasil, mas também vocês podem ver no México, por exemplo, né? É um país totalmente católico, o cristianismo também. E é um país totalmente, que eu vou falar aqui nesse vídeo. São pessoas que têm as suas crenças, acreditam 100% nas suas divindades, nas suas divindades, nos seus, enfim, né? O famoso aí, né? Jesus e Deus, né? Da Bíblia e do cristianismo. Todo mundo tem essa crença nele. Só que como é que pode, se um país é 95% que acredita em Deus, tem Deus no coração, que acredita em um ser muito poderoso, que é dono dos céus e da terra, que consegue proteger, que tem poderes sobrenaturais e vários poderes. E essas são as pessoas que ficam brigando entre si, né? Porque acontece aqui, o país Brasil, como diz Bolsonaro, 95% cristão, e o que acredita em Deus, em Jesus, da Bíblia, e são pessoas que ficam brigando entre si por conta de religião, por conta de preconceito, por conta de indiferenças, por conta de crenças diferentes, por conta de, enfim, por conta de mudanças físicas, mudanças de personalidade, mudanças, enfim. As pessoas hoje em dia, elas são obrigadas a acreditar no que os outros acreditam. É aquela modinha, né? Quem todo mundo usou tá no Instagram, vou usar também. Então as pessoas, elas não sabem mais o que elas estão acreditando e elas não pensam mais sobre se realmente essas coisas estão mudando a vida delas. Como a religião, ela muda muito, mas ela tá mudando para melhor ou para pior. Porque essa religião do cristianismo aqui no Brasil, ela não funciona mais, que eu vejo. Porque as pessoas, elas vivem tendo preconceito e perseguindo umas às outras. Se o caminho de Jesus é só um só, para que criar várias placas de igreja, vários caminhos, várias congregações, se o caminho é só um, leva a um. Todos levam o mesmo destino. Para que tanta briga? Para que teve até guerra, né? Antigamente, guerra de 30 anos, entre mortes, um monte de coisas. Se você for pesquisar para essas religiões do cristianismo, protestante, catolicismo, para poder estar assim de pé hoje, vocês veem que teve que ter uma luta, né? Teve que acontecer o quê? Teve que brigar muito, teve que tirar várias vidas de pessoas inocentes para poder estar hoje em dia de pé, né? Com poder, né? Porque o poder está nas pessoas, as pessoas que conseguem fazer o poder. Você não vê momento algum Jesus descendo do céu e fazendo justiça aqui. Aí o que acontece? Esse país queria ser 95% cristão, porque as pessoas acham que eu estou falando mal, estou criticando o país e não sei o quê. São coisas, realidades, são coisas óbvias. São coisas da realidade que as pessoas, todo mundo vê. Se você for parar pra pensar só um pouquinho, nossa, todo mundo religioso, todo mundo acredita na mesma coisa. Porque elas brigam, elas se matam, né? Porque um assassina o outro, porque um morre, porque mata o outro, porque rouba o outro, né? Tanto se você for ver o número por dia de roubos,
de roubos de celular no Brasil entra em recorde de todos os países de roubo. De matança também. É um país que mata muito em relação de matança, de um acidentar o outro, um de matar com um armamento, né? Que eu sou contra isso. Preconceito, racismo, passando essas coisas que eu sou contra isso, porque a gente devemos fazer o contrário. Eles deveriam estar pregando o amor, pregando a bondade, cuidando dessas pessoas. As pessoas deveriam estar mais calmas, um cuidando das outras, ajudando as outras. Não, as pessoas estão cada vez piores. Aí me pergunto, por que? Aí não é nem porquê, não é nem porquê. Eu me pergunto, essa religião está funcionando nesse país? Não está. A resposta é uma. É óbvio, é a realidade. Entendeu? Porque uns querem ser mais santos, não, vamos dizer, não é santinho, porque ninguém é santo, né? Mas uns querem ser muito bonzinhos, outros querem ser muito ruinzinhos. Aí, como é que fica? Né? E o cristianismo quer transformar todo mundo de bonzinho, né? Mas como é que vai transformar se as pessoas sempre elas têm chance de mudança, elas sempre têm chance de Jesus sempre dá a segunda chance, a religião sempre dá a segunda chance, né, para essas pessoas mudarem de vida e elas nunca mudam. Aí acontece que fica um circo, né? Fica uma palhaçada. Porque elas acreditam muito nessas religiões, nessas divindades que elas acreditam. E elas fazem o que elas querem e elas acham que não vai acontecer nada com elas. Ela acha que o poder do plantar e da colheita, isso não funciona. É tipo, só eu pedir perdão a Deus e tá tudo bem, entendeu? Eu vou fazer as coisas erradas e vou pedir perdão a Deus e tá tudo bem, ele vai me perdoar, ele me ama e tudo mais. E as pessoas ficam criando um mau costume nesse país. Esse é o nome. As pessoas estão mal acostumadas, e principalmente as pessoas religiosas. Porque elas ficam brigando entre si, crendo apenas no único Deus do cristianismo, que é 95%, e essas pessoas ficam cada vez mais mal, não tem mais amor próximo, não tem amor mais a elas, né? Querem, invejosas, pessoas invejosas mesmo, que quer o que é do outro, porque aonde tem pobreza material, pobreza mental, não é nem espiritual, mental, cerebral e pobreza econômica, né? Vai haver essas pessoas no mundo, e ainda mais país pobre, pessoas que você vê aí, economia, né? O Estado sempre roubando a gente, imposto, sempre roubando a gente de todas as maneiras. Aí isso ajuda, né? A aparecer mais ladrão ainda. Aí da onde que vai sair esse ladrão? De celular, de tablet, de várias coisas, de objetos. Vai sair dentro das religiões, né? Vai sair dentro das igrejas, porque você vê o histórico todinho da família, do início da família, da história da pessoa, só teve uma vida ali religiosa, sabe, a Bíblia todinha, sabe tudo, mas tá aí fazendo as coisas que deve estar fazendo, né? Rouba, mata, faz essas coisas, então tudo bem, né? Aí uma pessoa que não acredita, não quer saber mais de religião, não quer seguir mais religião nenhuma, não quer mais saber da Bíblia, porque essas coisas não funcionam mais nesse país. Não adianta eu praticar e todo mundo quer ser ruinzinho, porque o que? É um controle, tem que me controlar e vai deixar os outros soltos aí fazendo o que eles querem, né? E assim, eles não querem fazer isso, eles querem, quanto mais deixar as pessoas bestalhadas, burras, presas, com medo dentro de uma religião, eles vão fazer, porque enquanto eles estão lá presinhos, é uma forma de controle, né? A religião é uma forma de controle, para controlar as pessoas. Enquanto elas conseguirem controlar as pessoas, tirarem o dinheiro delas, porque, gente, o que mais a gente acontece nesse país é roubo. Porque o Estado te rouba, a religião te rouba,
As pessoas na rua te roubam. E o país não dá uma estrutura de dar o melhor para o cidadão, para ter um trabalho melhor, para poder prosperar. Não, eles sempre querem arrancar da gente. De todas as formas, né? Economicamente, mentalmente, quer sempre usar a energia da gente. E isso que acontece, né? Aí as pessoas ficam cada vez mais burras, não querem saber mais de escola, porque o roubo tá muito fácil, né? É dinheiro fácil. E as coisas, né? Criminosas ficam mais fácil. E não, pra que eu vou saber de escola, né? Pra que eu vou saber de estudar? Se o que eu vou ganhar, eu vou conseguir mais rápido lá fora, sem contar com o estudo, né? Então é essas coisas que acontecem, né? No país, infelizmente. E as pessoas pensam que eu estou falando mal. São coisas óbvias que todo mundo vê. Se todo mundo for parar pra pensar, nossa, esse país, as pessoas vivem dentro de uma caixinha nesse país, achando que é só aqui que acontece isso, que acontece no mundo todo. Mas as coisas sobrenaturais na natureza, que acontecem, tragédias, essas coisas são coisas naturais da natureza. Agora as coisas que o ser humano mesmo se responsabiliza para fazer, plantar e colher, como o próprio Brasil, acontece muito isso, né? Que o que acontece? Quem são responsáveis por esses crimes, essas coisas que acontecem absurdas de roubo, furto, golpe, muitas coisas. Eu estou falando mal? Não estou falando mal, estou falando a realidade para vocês abrirem o olho de vocês, entendeu? E vocês ficarem culpando coisas que nem existem. Tipo, o demônio que tá usando dentro de você, um homem dentro de cima de uma moto, dois em cima da moto com a bolsa uma atrás e outra na frente para roubar, sua filha ou alguém paga um parente seu, é uma pessoa que acredita em Deus. Você não, aí você vai dizer que não, mas ele acredita, mas o demônio tá sendo usado, tá usando ele. Eu não posso acreditar que seja o demônio que use, se aposse da vida dele, do corpo dele, para poder fazer essas coisas. Porque isso é safadeza deles, ou de quem faz isso. Isso é do humano. Ele que escolhe o que ele vai ser. Se ele vai ser o que ele vai ser, o que ele vai fazer. Agora, ele fazer as coisas que diz que o demônio está dizendo que ele faz, que o demônio que faz, para usar ele, isso é uma palhacice, porque aí o ser humano sempre vai estar nesse mau costume. Nunca ele vai culpar ele mesmo pela sua maldade, pela sua natureza que ele já nasce e pelos seus erros, né? Nunca vai aprender com seus erros. Por quê? Porque ele sempre está culpando algo, ele está sempre culpando o demônio, ele está culpando sempre os problemas deles, que todo mundo tem problema, né? E nem por isso muita gente tem problema e vai roubar e vai matar, e nem vai por isso que vai roubar, fazer golpe em ninguém, né? Nem por isso ninguém vai fazer, muita gente tá fazendo isso. Mas eles arrumam um motivo de fazer isso. E o que acontece isso? Isso já virou normal, né? E o que a gente pode fazer? Eu não posso fazer nada. Aí agora vocês estão sabendo agora por que que eu falo tanto desse país. E não é nem mal, eu tô falando a realidade. Se você abrir a televisão para olhar a notícia desse país, o que você vai mais ver é a realidade. Entendeu? É a realidade, né? E pra melhora nunca vai ter melhora, porque você já sabe. Aí o que tem a ver a religião, tem tudo a ver. Porque a religião, ela faz parte da vida das pessoas. Ela vive, querendo ou não, ela vive na mente das pessoas. Elas vivem no mental, ela vive na vida, no praticar, no seu dia a dia, nos seus comportamentos das pessoas, né? E tem a ver, sim, com a religião, porque a religião é a base de tudo. É porque muita gente diz, se você não tem religião, você é que nem um animal. Você precisa ter alguma religião.
E a gente somos animais, mas o sistema quer controlar a gente e ele obriga você. É que nem tomar uma vacina. Ele obriga você a ter uma religião. E você não é obrigado a ter. Mas eles te obrigam. Mas fazer o quê? Né? Hoje, antigamente era obrigatório. Se você não seguisse nenhuma religião, você seria morto na fogueira. É diferente. Mas hoje a gente tem mais espaço. Hoje a gente não tem tanta essa pressionação. Mas mesmo assim, o cristianismo fica passando de porta em porta, convidando as pessoas para ir para sua religião, para conhecer sua religião, e eles fazem isso como fosse uma coisa normal do mundo e que você deve aceitar. Mas se fosse uma pessoa da Umbanda que tivesse na sua casa, em casa, para poder visitar eles, chamar eles para ir para a Umbanda, para a reunião deles também, eles iam fazer o quê? Eles iam criticar, já ia até chamar a polícia, ia fazer um monte de coisa, ia xingar, ia bater, ia fazer várias coisas. Mas como é o cristianismo, eles são obrigados de que as pessoas têm que ficar caladas. E a maioria isso acontece muito pouco, de muitas pessoas, né, falar, gritar, querer até agredir eles. É muito pouco que acontece isso. Mas em relação de perseguição mesmo, quem persegue, quem é mais perseguida são as outras religiões. Como da Umbanda, Candomblé, outras religiões são mais perseguidas. São mais perseguidas, são mais torturados a vida dessas pessoas por elas terem essa decisão de seguir o que elas querem. Mas eles, de todas as formas, eles querem estar na razão, querem estar dono da verdade, querem estar dizendo que está na vida certa, mas o que acontece é que nenhuma religião, né, não vai 100%. É o que vocês veem hoje em dia. É o Brasil que vocês veem hoje em dia. É furto, conhecido como furto, roubo e muitas coisas que você vê aí desnecessário que não era para estar sendo praticado por pessoas que acreditam em Deus, em um fundador de uma religião, em um fundador de uma divindade. Não, mas tá tudo bem, né? Tem que acreditar mesmo, né? Não quero saber se vai funcionar, eu quero saber se eu vou acreditar. E se funcionar, graças a Deus. Se não funcionar, aí foi o diabo, foi qualquer outra coisa. Mas se der o livramento, foi graças a Deus. Se não deu o livramento, não sabe o que foi. Foi o diabo, culpa qualquer outra coisa, mas mesmo não foi graças a Deus. Então, né? Vocês veem hoje em dia. Então, são essas coisas que eu percebo. E eu acredito que sociologia, eu sou a favor da sociologia nas escolas. Porque a sociologia fala muito sobre isso. Comportamento dos humanos, sobre as religiões, sobre economia, sobre o país, sobre muitas coisas. Por isso que eu sou a favor da sociologia nas escolas, porque as crianças, elas aprendem mais a saber mais sobre lidar com, saber mais profundamente sobre as coisas que elas faz parte delas vivem, né, ao redor delas. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo e me siga nas redes sociais também. E até o próximo vídeo, tá bom? Quero saber a opinião de vocês. Tchau. Agora vocês entenderam, né, por que eu falo tanto desse país.